Mas a gente conseguiu, cara, fazer bastante conexão na época. E que nem eu estava comentando antes do programa, para divulgar a internet e fazer o jus ao investimento que eu estava fazendo. Para você ter uma ideia, em 1997, a primeira conta telefônica minha, porque assim, a internet chegou aqui no Brasil em final da década de 80, através do Ministério de Ciência e Tecnologia. Depois, em 1992, foi criado a RPN, Rede Nacional de Pesquisa, e foi delegado para ela a estrutura da internet para o Brasil. Passou um tempo, ela delegou isso daí para a Embratel. A Embratel, na época, pegou 5 mil empresas a nível de Brasil para fazer os testes, fazer o pessoal, né, navegar na internet e descobrir onde estavam os gargalos ali tecnológicos e tal, estruturais, para poder melhorar. A internet só veio para a área comercial em 92. Em 92 não, em 95. Em maio de 95, final de 94, mas em maio de 95, que foi aberta para os outros backbones. A Embratel era um backbone. O que era um backbone? A Telebrás recebia o sinal da internet via satélite norte-americano e passava para a Embratel, e a Embratel passava para as empresas. Tudo discado até então, né? Não. Esse sistema aí era via satélite. Ah, sim. Agora, da Embratel, sim. a Embratel era o backbone. Então, por exemplo, as empresas de telefonia se conectavam com a Embratel para poder passar para o usuário final. Entendi. Aí, o que aconteceu? Ela perdeu esse domínio exclusivo de fazer esse papel de backbone. Aí, as empresas de teles, na época, Telepar, Telesc, Telesp, Telerge, etc., começaram a virar backbone. O meu backbone, por exemplo, era Telepar. Então, eu recebia as informações, né, do satélite da Telebrás para a Telepar no meu servidor através da Telepar, que era o backbone. Tinha outro aqui, que era um argentino muito bom também, que era a Impisat. Só que a gente foi descobrir depois e acabou, não era viável. Eu continuei com a Telepar até o dia que eu fechei. E aí a gente fazia essa conexão, era tudo muito, muito devagar, e os computadores que eu estava falando, eles eram muito precários, você não tinha agilidade. E a internet não tinha tanto conteúdo, nada. Depois foi surgindo o Mirk, que era o bate-papo, só que era um bate-papo sem figurinha, sem nada, era tudo nos caracteres, né? 2 pontos, tracinho da inflexão, era dar um risinho, tinha uns macetinhos lá e tal, não tinha os emojis que tem hoje, né? O D, né? O D, você tá dando risadona e tal. Eu peguei isso aí, então deixa eu ficar quieto. Então, a sala de bate-papo, cara, eu tinha uns clientes, eu não vou falar o nome aqui, mas tinha um tenente aqui de Cianorte, eu nunca vi um cara, eu acho que ele não fazia nada da vida. Cara, era tipo assim, 18, 20 horas por dia, final de semana, o cara ficava. Não, tinha gente viciada no troço, cara. Esse vício aí já começou desde aquela época, ficava lá batendo papo, cara. E era sala aberta, né, cara? Não tinha como você não falar que você tava online. O meu era, que eu peguei assim na frente, já foi do chatwall já, assim. Aí na época criou as salas de bate-papo do UOL, que tinha até as pornográficas, né? Tinha uma parte dela lá que tem que ter 18 anos e tal, aquele converseiro todo. Mas aí começou esse bate-papo. Na época nós tínhamos uma empresa israelense chamada ICQ, que na minha ótica... que veio antes do MSN, essas coisas. Na minha ótica é o precursor do WhatsApp. Tá? Porque você tinha um programinha ali e você conseguia conversar, mandar uma coisinha para alguém, receber e tal, entendeu? Aí depois de uma empresa israelense. Depois ela vendeu, eu não lembro para qual empresa. Mas, enfim, aí começou a surgir outras coisas. Aí veio o Orkut, que deu um plus, né, no Mirk da vida. Então, era um negócio bate-papo um pouco mais... Aí eu já estava eu já estava na ativa nessa Tava na época. comunidade já, Eu né? eu já tinha uma Fazenda comunidade. Feliz. Fazenda Feliz Fazenda Feliz. Fazenda Feliz veio no final. Porque eu tinha uma comunidade, eu nunca morri afogado. Como é que era chamava minha. aqueles bonequinhos, meu bem? Você lembra? Do velho. Orkut? Uns cabeçudinhos? Esqueci, mano, mas eu Eu não tinha afinidade com isso, cara. Nunca fui afim de Mirk, bate-papo, sempre achei assim engraçado que o muito... cara da internet... Ele tinha 3 empregos, depois ele foi pra isso aí já... Não, mas teoricamente seria o cara que ia incentivar a galera a tá ali. Ele ia ser o diferentão. Né? Pra você ter uma ideia, aqui na época, eu peguei o Jean Carlos uma vez, nós fizemos uma ligação lá em Cruzeiro do Oeste, num colégio lá, nós puxamos a internet para um computador e distribuímos para mais 8. Conectava por uma aos 8 navegar na internet por páginas distintas.
Olha o que a gente conseguiu na época. Eu estou falando isso daí ano de 99, 2000, cara. Então era assim, a gente era muito, o foco nosso maior era nisso daí, de buscar novas tecnologias para viabilizar, melhorar e agilizar esse processo de instalação, navegabilidade, etc. E junto com a gente, várias outras empresas, né, que foram surgindo aí com o tempo. Depois veio o Messenger, depois veio o Facebook, depois veio o WhatsApp, por aí vai. Daí a gente já chega aí em 2010 para frente, né? 2010 para frente. Depois teve o marco da internet, 2015, se não me engano. Mas na época era mais ou menos assim que funcionava. E eu, paralelo com isso, eu participava de feiras de ciência, fazia palestra em vários lugares, várias cidades. Eu tinha cliente aqui em Cianorte, em mais de 10 cidades em volta. Cheguei a ter cliente do Mato Grosso, de cidades vizinhas aqui, porque lá não tinha provedor. E o cara conectava aqui, que era o menos distante. Porque porque é o seguinte, tinha uma paulada aí na época, porque era conexão de escada. Então era a mesma coisa que você tirar o telefone do gancho e ficar falando com uma pessoa pelo tempo que você está conectando. E isso tinha pulso. E aí tinha hora que era mais barato do que outras horas. E aí nessa horário, por exemplo, dava congestionamento.